fazer um jogo no Roblox. Tá na hora de mudar isso. Pra você que não sabe, além de recriar o Roblox, eu também fiz um jogo na plataforma em menos de 1 hora. E hoje deu vontade de fazer isso de novo, só que sem esse tempo ridículo e também com um tema diferente: terror. Não é segredo que eu gosto de deixar as coisas meio macabras aqui no canal. Às vezes eu até pego um jogo nada a ver e recrio ele de um jeito bem estranho. Como a gente tá falando de Roblox, meio que não tem um padrão aqui. A plataforma é cheia de jogos, um mais diferente que o outro. Eu poderia fazer qualquer coisa. E foi aí que eu iniciei a etapa mais complicada na criação de qualquer jogo, que é sentar na cadeira e pensar: o que eu vou fazer? Um dos jogos Roblox de terror mais conhecidos recentemente é o Doors, e como diz no nome, o jogo se baseia em você abrir portas para sair de um local misterioso. Esse local tem alguns móveis interagíveis. O jogador pode abrir algumas gavetas, pegar alguns itens e também se esconder de um quadradão gigante que sai gritando pelos corredores. É esse carinha aqui que eu vou me basear. Só que eu não quero clonar o Doors. A minha ideia é fazer o meu próprio, do jeito mais imbecil que eu puder. Esse aqui é o Roblox Studio, que é onde você faz um jogo pro Roblox. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar montar o cenário do game. Eu queria dar um aspecto meio antigo pra coisa, como se passasse em uma casa velha. E é aí que começou a ópera. O Roblox Studio possui muitos modelos free, feitos pela própria comunidade. Você pode adicionar ao seu jogo com apenas um clique. Só que como eu queria algo específico demais, eu acabei tendo que importar os meus próprios modelos. E até aí beleza, tem um botão gigantesco ali, feito somente pra isso. Porém, o Roblox meio que não aceita modelos muito complexos. Ele suporta apenas 10.000 polígonos, que são os triângulos que compõem um objeto 3D. E por mais que esse número pareça grande, ele não é não. Qualquer modelo de um ser humano minimamente detalhado possui mais do que 10.000 polígonos, o que significa que além de ter que usar modelos muito mais simples, eu também não poderia criar o cenário em outro programa e importar no Roblox. Você não imagina a dor de cabeça que isso me causou. De início nem houve choro, eu importei bonitinho as minhas paredes e comecei a montar os corredores do meu Doors. Só que esse processo em si, no Roblox Studio, é quase que uma prova de resistência. Mover uma simples parede ali é mais difícil do que deveria. Ela meio que fica se teleportando. Não dá pra fazer microajustes como em qualquer outro programa 3D. E é por isso que eu tava apanhando muito nesse momento. E só depois de terminar que eu descobri que tinha um plugin que resolvia todos os meus problemas. É a ignorância que fala, né? Como no Doors o que mais tem é porta, então não demorou muito pra eu animar e implementar um sistema simples de abrir portas. As coisas não estavam muito claras ali, então eu criei um tipo de HUD que aparece quando o jogador se aproxima de uma porta, informando qual botão ele precisa pressionar para abrir ela. Foi bem fácil de fazer. Eu apenas renderizo a letra E em uma parte que fica dentro da porta. Só que isso tinha um problema. Um baita problema. Eu queria fazer um jogo que, assim como o Doors, fosse multiplayer. Como todo jogo multiplayer, a lógica para certas coisas muda. Eu acabei de fazer uma porta abrir no Roblox, só que essa animação aconteceu somente no cliente do meu jogador. Se outro player estivesse ali comigo naquela hora, aquela porta só iria se mexer se ele também fosse lá e abrisse ela. Mas para resolver isso no Roblox é bem fácil. O que eu precisei fazer foi executar uma animação em um script hospedado no servidor, não no cliente. Desse jeito, todos os jogadores que estiverem conectados no mesmo mapa verão a porta se abrir. E ali, com a porta feita, eu voltei a montar a casa. Dessa vez eu queria fazer alguns quartos. Eu utilizei as mesmas paredes e só mudei a cor. E como você pode ver, tá meio vazio isso aqui. Eu tinha que adicionar alguma coisa ali dentro. Então eu comecei com esse tipo de mini estante que eu encontrei na internet. A minha ideia era fazer o player interagir com ela, semelhante às que tem no Doors. Só que de um jeito inútil. Ali mesmo no Roblox Studio, eu animei as gavetas se abrindo e programei essa animação para acontecer sempre que o jogador também pressionasse a tecla E. Eu fiz a mesma coisa com essas malas aqui, com esse tipo de estante ou sei lá o que. Depois de colocar algumas camas, eu também implementei esse sistema nos travesseiros e eu fiz toda essa interação com os itens da casa para poder fazer uma única coisa: esconder as chaves do game. Assim como no Doors, essas chaves são usadas para abrir as portas que estão trancadas, que sempre estão marcadas com uma luz das suas respectivas chaves. Óbvio que eu enchi essas gavetas e malas com o item mais inútil que tinha: uma moeda, que não serve para nada.
Ela só fica ali parada mesmo. Eu confesso que faltou uma criatividade aqui, mas nem é pra tanto, pois agora é a hora do monstro. O primeiro monstro que aparece no Doors é um tipo de quadrado grandão que sai gritando pelos corredores. Esse quadrado mata o jogador caso ele não se esconda dentro de um armário. Então, sem enrolar, eu procurei por algo parecido no Roblox Studio e, pra minha sorte, isso aqui apareceu. É bem diferente do que tem no Doors, mas vamos combinar, se isso aqui sair correndo atrás de você à noite, você corre que eu sei. E como tudo ali já tava meio que pronto, eu comecei a programar a IA desse bichinho aqui. Quer dizer, só o que ela faz é andar de um lado pro outro e matar o jogador caso ele esteja perto dela. Não foi muito difícil. Eu adicionei um esqueleto humanoide, criei um tipo de rota para essa flopa aqui e seguir. Caso o jogador estiver em uma distância menor do que 15, ela começa a seguir ele e simplesmente o despedaça. Mas calma, que assim como no Doors, também tem um jeito de escapar dela. E esse jeito é um pouco diferente. Eu não queria fazer um clone do Doors. Eu confesso aqui que eu pensei por muito tempo em um jeito bem imbecil de fazer o jogador escapar desse bicho aqui. Só que no final, o que eu fiz foi configurar esse armário aqui para ser escalável. O jogador só precisa subir em cima dele e o monstro simplesmente finge que não viu. Na maioria dos jogos de terror, eu sempre apanho pro cenário. E aqui, mais uma vez, isso aconteceu. Eu tentei fazer um tipo de biblioteca com um puzzle bem simples, só que não tão óbvio. A porta para sair dessa biblioteca é bloqueada por uma estante. E para tirar essa estante do caminho, o player precisa primeiro encontrar 4 livros que estão espalhados pela sala e colocar nessa outra estante aqui. Quando isso acontece, é o famoso clichê de biblioteca que todo mundo conhece. A partir daí, o jogador vai ficar andando um bom tempinho pelos corredores vazios, até que ele chega em um tipo de escada gigante que eu coloquei para subir até esse lugar estranho que eu construí. É um tipo de templo meio Indiana Jones, ou sei lá o que. E eu sei que não faz muito sentido uma construção dessas perto de uma casa velha. Só que depois de eu colocar uma flopa gigante quadradona para correr atrás dos players, isso aqui nem é tão estranho. Ali mesmo eu coloquei um tipo de suporte para uma chave vermelha. Essa é a chave que vai abrir a porta para a próxima fase. E o jogador só precisa ir até ali e pegar ela. Só que você vai concordar comigo que falta um pouquinho de animação, tá meio parado esse negócio. Foi aí que eu pensei em fazer um boss final. Eu baixei um 3D de um monstro todo torto, deixei ele mais bizarro ainda. Baixei uma animação dele correndo no Mixamo e comecei a fazer a IA dele. Diferente da flopa, eu defini esse monstro aqui para aparecer somente quando o jogador pegar a chave vermelha. E ali mesmo eu tentei fazer um tipo de entrada dramática. Eu programei uma espécie de cutscene que foca no boss saindo do chão. Sim, ele simplesmente sai do chão. E coloquei uma música bem no climinha. Daí em diante, os jogadores que ainda estiverem vivos têm que correr na direção oposta desse bicho. Praticamente todo aquele caminho que eles fizeram, até chegar finalmente na porta que dá acesso à fase 2. Outra mini cutscene acontece, mostrando a porta se fechando na cara do boss, semelhante ao que acontece no Doors. Eu também programei um jumpscare para quando o jogador for pego pelo boss. Sim, isso é um áudio free que eu encontrei no Roblox, mas já já eu explico o porquê. Os ajustes finais desse game me deram uma baita dor de cabeça. Como em todo projeto meu, eu sempre coloco os efeitos sonoros e as músicas nessa etapa. Só que no Roblox, isso é meio complicado. Até o ano passado, para adicionar qualquer som customizado, você precisava pagar. Hoje isso já é de graça, o que é bom, porém ele possui um limite. Eu até consegui adicionar sim sons para as gavetas, portas, malas e, como vocês viram, os passos do boss e também aquela musiquinha que toca quando ele aparece. Só isso já estourou o meu limite de sons grátis e eu precisava pagar se eu quisesse colocar alguma coisa diferente ali. Óbvio que isso me obrigou a fazer coisas criminosas como isso. Sim, isso é um áudio free que eu encontrei no Roblox. Não dava pra continuar fazendo isso. Então o que eu fiz foi somente ajustar algumas coisinhas, adicionar uma tocha pro jogador iluminar o seu caminho, porque tava bem escuro. E sem muito o que fazer, eu encerrei a minha primeira fase do Doors. Como é que corre no Roblox, mano? Então essa... Oh! Que porra é essa? Oh, não!
Mano, por que eu flapa, Oda? A gente pode sentar e ler um livro, cara. Gente, olha o chat. Essa Ai, parede aqui não procurando tem coesão, tá? Tomem cuidado. Procurando. Ah. Esse aqui. Que Eita, isso, miséria! velho? Ah, mas e a segunda fase? Não vai ter não? Aí depende de você. Deixa aqui nos comentários o que você adicionaria, mudaria. Ou se você quer ver uma nova fase desse Doors bizarro que eu tô fazendo. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais.